Vamos lá. Então, quando eu falei sobre ambientes ligados a alguns autores e catalogações ligado à dimensão, ligado aos parâmetros, né? Ligado ao ambiente ideológico, ideias, idealizações, renascimento, realismo, cultura teórica, cultura corporal, ou seja, os campos corpóreos que ocorrem entre essa cultura prática e teórica, entre doutrinas, aonde há um discurso, há uma disciplina. A palavra disciplina significa discípulos. Discípulos a pessoa associa só nos campos de sua visão de mundo bem pequena, um microscópio. Por isso que eu comprei aquele aparelhinho bem pequeno, que você vai olhando, e quando você vai estudando mais, você vai ver alargando, vai ver uma elasticidade. É uma régua, né, para crianças, e também é um termômetro para mostrar os campos também da fisiologia e a motricidade humana. A palavra físio lá no latim já fala o que é. Semblante, ligado ao corpo como um todo. O corpo, a educação física, o corpo inteiro, já falei, João Batista Freire, ligado ao quê? O aprendizado, fundamentos pedagógicos de educação física. Eu só passei com emendas e fronteiras ligado aqui aos parâmetros e tabus e barbarismos, né? Não citando a Bárbara Freitag e alguns autores também que como associam algumas instituições, como algumas pessoas também que fizeram parte. Eu como auxiliar de corte, auxiliar geral. Ou seja, como pastor ali, a Estado e Sociedade Editora Moraes, aqui essa década aí que a própria Freitag fez, tem dois autores ali que falam sobre ensino superior e comunicação e as ações. É lógico, deve citar o Junge, né? Junge Habermas. Junge Habermas. Então, quando eu falo sobre cultura, eu falo sobre o homem natural e a lei natural, e o estado da natureza, a natureza e a corporeidade. Por isso que eu coloquei, fazendo um alongamento pela manhã, coloquei até uma roupa um pouco parecida, mas essa aqui está um pouco cansada. Ela está com vários retalhos. Eu acho que nem vou usar a teoria solucional. Usar a teoria agromática ou a teoria vários retalhos. Parece vários retalhos, né? Mas nos traz um caldo, um tempero entre personalidade e caráter. Porque a motricidade, é lógico que o próprio Cunha também, que também colocou os campos de óperos ligados a Spinoza e outros autores. É lógico, se ele estudou Spinoza, é um campo realmente espetacular que vai destacar muito sobre, como coloquei aqui alguns autores, ligados à teologia. Ok? Então é lógico, entre essas fontes e impactos sociais, onde há um pacto, há um tratado social, há uma vontade, ou seja, aonde é possível, ainda surge ainda algo sugerível e tem uma pessoa existente para ser percebida e haver uma existência. O existencialismo que eu falo nos traz notório teorias ligadas ao absolutismo, existencialismo, mas positivismo, várias teorias que vão chegar a vários ingredientes. Nos traz uma ingestão, uma digestibilidade muito importante em direitos e deveres ligados aos corpos e os estudos e catalogações. É lógico que tempos atrás, que eu falei sobre o apóstolo Paulo, ou São Paulo, ou Paulo, foi proibido em tempos atrás, porque ele fala questões importantes que eu cheguei a usar, usando os termos de Sócrates, Aristóteles, entre os circuitos que ocorrem, Marcuse, o que eu falei para alguns jovens ou crianças na época? Sei o que eu sei, o que eu não quero fazer eu faço, e o que eu tenho que fazer eu não faço. Esse conflito entre a perplexidade, o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não tenho, o que eu quero fazer eu não faço. O que eu quero fazer eu não faço. Mas o que eu não quero fazer, ou seja, que eu não quero fazer, que é proibido meus armazenamentos, usar até o campo subconsciente, eu faço. Nos traz o que? A ideia, a tese ligado à dimensão entre a proibição, os desejos, as vontades
e os parâmetros ligados à perplexidade entre elementos, entre vasos e os seus campos internos e externos. Onde há um movimento intencional, há um movimento externo, se seja cronológico nos campos de tempo. Mas não vou citar mais o Paulo, só coloquei umas catalogizações aqui, porque já houve destaque em campo domiciliar aqui em épocas passadas aqui e problemáticas. Aonde tem uma problemática são artigos. Eu só coloquei temas relacionados ao que? A palavra atus, não atuns, mas atuns. Atus no latim nos traz um cronograma universal, a palavra nós lembramos de Junger, rápido, mas ligado à consciência moral e à ação comunicativa, ligado a essa expressão, ligada à corporeidade. É lógico que tem várias religiões, que nós temos que ter não a soberania do nosso próprio conhecimento, mas sabermos que somos miseráveis, como o próprio Pascoal que eu citei aqui, nos dicionários entre os 50 filósofos de ponta, o Pascoal está ali. Nos traz fatores importantes relacionados ao treinamento. Ok? Então, quando falamos sobre economia política, movimento político, contrato, relação interpessoal, ou seja, eu falo sobre Kant e dá uma crise entre séculos em milênios, ou alfândegas, ou alfaiates teóricos. Esses alfaiates o quê? Faz uma moldura e coloca algumas colocações que possam ajudar a preservar a sociedade, o seu universo, que vai humanizar e humanizar, imunizar, né? Porque alguns usam o quê? O termo munição. Né? Eu mostrei um livro ali que eu achei um pouco interessante, mas tem muito pouco, tem a precaução, diligência. Né? Então, 1712, igual o próprio Piaget, Rosier também retrata questões importantes entre os seus partidos ligados à religião. Né? Embora alguns dizem que os termos teológicos que entra a motricidade humana, calvinista, ele fala que o que nasce torto morre torto, porque o próprio criança, quando ela nasce pura, mas ela, ou seja, ela nasce, depois ela é corrompida, traz conflitos relacionados a alguns livros que eu cataloguei tempos atrás. Porque o próprio Rosier fala que a criança ela vai ser corrompida também pelo meio externo. E se ela for ruim já internamente, já desde que nasceu, vai ser uma pessoa malvada, ruim, nos traz problemáticas. Mas o ambiente onde está, onde vai habitar, que nos traz cortinas ligado a famílias, que este aí é uma ovelha negra, esta aí também é uma problemática ligada aos seus meios e aprendizados. Embora Rosier nos traz uma leitura entre ler e ser e ter, e nesse suceder nos traz leituras dinâmicas entre a leitura corporal, entre campos bibliográficos de estudo, que nos traz algo importante. É lógico que ele foi estudar sobre passarinho com Piaget, estudar o passarinho primeiro, olhar o paisagismo, não com Maria Montessori, né? Ou seja, com mulheres e homens que buscaram as suas próprias vocações ligadas a missões como médico, pediatra, pedagogos, ou seja, educadores, para ter uma missão ligada à crença e às suas campos ascendentes e decrescentes. Nos traz uma linguagem entre o Gordon, que eu falei, torna-se algo preceptor e um grande êxito ligado a esses fatores. Mas nos traz uma resistência em Paris, França, entre França, a vários autores ligados à psicomotricidade, como eu falei, sobre a década de 70. Só nós pegarmos o livro, ali a educação física, os seus leis e diretrizes básicas. Ali tem os campos introdutórios que há fundamentos pedagógicos que condicionam a calistenia com uma forma de quê? De amorosa. É um tratado ligado até hoje em escolas. Polichinelo, flexão, extensão, polichinelo. Né? Poli já falou o quê? É a mesma coisa que de associação de movimento. Politéico, ou seja, traz o quê? Um campo político, um monopólio ligado às questões importantes nessa